Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Dia 2/6 de 2020. Temos aqui a nossa aula antepenúltima, antes da nossa próxima avaliação e, portanto, do término do nosso semestre. E hoje a gente vai falar, já nas derradeiras fases, ou nas fases finais, nós falaremos de... Deixa eu só colocar no mudo aqui, peraí. Nós falaremos de contrato com pessoa a declarar. Isso está disposto no artigo 467 do Código Civil Brasileiro, todo mundo com os seus códigos civis nas mãos, para que a gente possa debater a ideia. E eu não quero nenhum meme dizendo que direito civil é aquele negócio em que o caba nasce, ele cresce, ele faz uns negócios, ele casa, ele se reproduz, ele tem filho, depois ele morre e é chato pra caramba. Porque direito civil é melhor que direito penal. Se você não aprendeu esse negócio ainda, é porque estão vendendo mentira para você. Direito civil é o que vai dar a oportunidade de você ganhar dinheiro na vida se você quiser. Direito penal não vale a pena nem para o bandido, que vai ter que pagar o advogado. E o cabo que paga o advogado, ele precisa ter dinheiro suficiente. Aí lá vai a provocação aqui, professor Paulo Trindade. Direito civil é melhor do que direito penal. Um beijo. Toma aí. Vamos lá, galera. Seguinte, a gente vai falar de contrato com pessoa a declarar. Veja, estamos ainda na seara dos contratos e, mais uma vez, assim como na ideia do contrato preliminar, assim como na ideia da evicção, que eu tenho um terceiro, aqui eu também tenho um terceiro. Porque, vamos pensar comigo, o contrato ele tem partes, certo? Quem são as partes do contrato? Se você pegar as partes da obrigação, talvez você consiga descobrir de forma muito fácil quem seriam as partes do contrato. Porque se eu tenho credor e devedor, lá eu terei credor e devedor da relação jurídica também. Então, as partes são aquelas que têm vínculo material e processual com a relação jurídica daquela espécie contratual. Se eu estou falando de um contrato de compra e venda, as partes do contrato são comprador e vendedor. Tranquilo? Os senhores sabem que esses contratos são contratos, em regra, comutativos e sinalagmáticos. O que é isso? São contratos que pressupõem prestações prévias, conhecidas e direitos e obrigações entre ambas as partes. Beleza? Só que aqui nós E trazemos... as testemunhas, professor? As testemunhas são parte ou não? Não, testemunha não é parte. Testemunha não é parte. Testemunha é alguém que soube daquela relação jurídica. Portanto, imagine que eu aqui seja testemunha de uma relação que todos vocês fizeram num contrato de, por exemplo, de prestação de serviço para a formatura de vocês. Eu sou testemunha e vocês todos entabulam esse contrato com uma empresa específica. Se der ruim, quem é que vai se responsabilizar? Vocês e a empresa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou testemunha, eu só assisti. Eu só posso dizer o quê? Eles fizeram mesmo. Eles pagaram mesmo. Eu vi, eu posso testemunhar isso. Beleza? As partes são sempre quem contrata e quem é contratado na relação jurídica. Aquelas que têm vínculo, seja vínculo material, material é da matéria, é com a própria coisa, ou que tem vínculo processual, aqueles que são chamados na relação processual para resolver o problema. Tranquilo? Sendo assim, a gente precisa ter as duas partes ou mais partes que fazem parte desta relação contratual. E só essas pessoas interessa a relação contratual, a mais ninguém. Ocorre, entretanto, senhores, que no chamado contrato com pessoa a declarar, uma das partes contrata a outra parte e cria a faculdade de atribuir para uma terceira pessoa a responsabilidade jurídica prevista naquele contrato. Vamos lá. As partes são credor e devedor. Essas partes, elas existem e elas são as partes válidas da relação jurídica. Tranquilo? Essas partes, credor e devedor, elas vão chamar uma outra contraparte. Que outra contraparte é essa? Será a parte que será beneficiada pela relação celebrada pelas partes naturais da relação contratual. Vejamos. O artigo 467 diz para a gente o seguinte, olha lá. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes
reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos ou assumir as obrigações dele decorrentes. Então, é mais ou menos assim. Eu estou fazendo negócio com o Tiburtino, estou comprando um imóvel que o Tiburtino está vendendo. Eu digo para ele o seguinte: Tiburtino, eu estou fazendo negócio contigo, mas eu quero um prazo de 5 dias para que eu diga a você em nome de quem vai esse imóvel que eu estou comprando. Porque, em que pese eu seja o comprador, eu declararei para quem irá esse imóvel. Porque eu estou celebrando o contrato, mas irei declarar a quem ele beneficiará. Que pode ser quem? Pode ser um filho, pode ser uma dívida eventual que você tenha com a outra pessoa, pode ser um irmão, pode ser qualquer pessoa ou qualquer agente que você nomine para que essas pessoas possam ingressar na demanda jurídica e passem a fazer parte dessa demanda jurídica como se parte elas fossem, de fato. Então, é uma verdadeira substituição de parte. Só que a parte só será substituída se ela integrar o polo daquela relação dentro do prazo previamente especificado. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 468. Essa indicação, que indicação? A indicação da pessoa, do terceiro, aquele para quem eu vou transferir a relação contratual. Essa indicação deve ser comunicada a outra parte no prazo de, quanto eu falei para vocês? 5 dias. No prazo de 5 dias, contados da conclusão do contrato. Se outro não tiver sido estipulado, que outro é esse? Outro prazo. Então, se eu saber o contrato o som está muito ruim, está muito ruim. Por que está ruim? Eu estou cortando. Não está saindo o áudio. Bora, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é a internet, rapaziada. E a internet na melhorou, chuva, professor, melhorou. E a internet na chuva, embora eu tenha um monte de internet em casa, a internet na chuva é um lixo, não é? Tá melhor? Voltou normal, professor. Bacana, aí tá legal. Então vamos lá. Voltando à nossa história. A gente está falando aqui num contrato com pessoa a declarar. E esse contrato com pessoa a declarar significa que A e B, credor e devedor, eles vão estabelecer uma relação jurídica. Mas na conclusão dessa relação jurídica, na conclusão desse contrato, ou seja, no pagamento e, portanto, na entrega, nem que seja entrega documental, eu vou dizer que sou comprador, vou dizer ao meu vendedor, olha, isso aqui eu estou comprando, mas vai para fulano, outra pessoa. Eu chamarei uma outra pessoa para compor a relação jurídica. E isso só ocorrerá se eu apresentar, depois da conclusão do contrato, num prazo máximo de 5 dias, a oportunidade de que esta pessoa seja apresentada. Porque se essa pessoa não for apresentada, a outra parte, que é o devedor da obrigação, quando ele celebra um negócio comigo, ele tem a obrigação dele, porque que se não for se eu celebrar contrato de compra e venda com você e eu não entregar a coisa, e essa coisa se perder ainda nas minhas mãos, eu respondo pela perda. Então, quando você faz uma compra e venda, você tem o dever de entregar isso para outra pessoa. Porque quando você entrega, você se livra da responsabilidade sobre a coisa que está disposta nessa relação contratual. A entrega é um dever e um direito. Por que é um direito? Porque você se livra da obrigação. Então, é importante que você entregue a coisa. Exatamente por isso que o prazo precisa ser um prazo exíguo. Ou seja, eu preciso entregar no prazo de 5 dias. É o que diz o artigo 468. E eu vou entregar quem? O nome de quem eu declararei beneficiário da relação que eu estou estabelecendo. Portanto, isso se chama contrato com pessoa a declarar. Eu integro o polo, mas não serei eu o beneficiário dessa relação contratual. Eu vou nominar quem será o beneficiário. E, portanto, a partir de nominá-lo, há um prazo de 5 dias,
se não tiver estipulado em contrário, porque estamos no direito civil e o direito civil permite que as partes, querendo, elas acertem o que bem entender. Não pode ser imoral, não pode ser ilegal, não pode ser desrespeitoso. Se existe possibilidade, precisa cumprir as regras do artigo 104 do Código Civil. Então, cumprindo as regras do artigo 104, pode qualquer coisa. Significa dizer que eu posso construir um prazo diferente? Significa. Pode ser que se transforme entre as partes o prazo de 5 dias em um prazo de 10 dias? Pode. Não há nada que obste, porque esse prazo não seria um prazo prejudicial, seria um prazo benéfico. Tudo aquilo que aumenta a oportunidade é benéfico, não é maléfico. Então pode. Eu não poderia, em tese, reduzi-la, mas aumentar sem o menor problema. Tranquilo? Vamos continuar. Olha lá. O parágrafo único do artigo 468 diz para a gente o seguinte: a aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revertir da mesma forma com que as partes usaram para celebrar o contrato. Óbvio, pessoal, contrato, uma vez construído, ele precisa seguir o rigor de sua construção. Então, se a gente está falando de um contrato escrito, essa pessoa que passará a ser beneficiária da declaração contratual, ela precisa entrar por escrito na relação contratual. Se eu estou falando de uma pessoa de uma relação contratual que exija um registro nos assentamentos do cartório de registro de imóveis, essa pessoa deverá estar no registro e no cartório de registro de imóveis. A forma que eu usei para celebrar o contrato será a mesma forma que eu deveria usar para beneficiar o terceiro, que será a chamada pessoa a declarar. Eu estou beneficiando um terceiro. E esse terceiro passa a integrar a relação jurídica no contrato com a pessoa a declarar. O artigo 469 diz para a gente o seguinte: a pessoa nomeada, de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que este foi celebrado. Bingo! A pessoa que é nomeada, por que ela não é pura e simplesmente um terceiro? Porque no momento em que ela aceita aquele encargo, ela sai da relação jurídica na figura de terceiro e ela se transforma no próprio contratante. Por quê? Eu estou declarando para quem vai e esta pessoa, a partir de sua aceitação, integra a relação jurídica como se no meu lugar ela estivesse. Como se estivéssemos falando de espécie e, muito a grosso modo, com aspas enormes e um asterisco, de subrogação. Porque, na verdade, ela se subroga na posição que eu estava. Porque ela passa a integrar o polo ativo ou passivo da relação contratual. E assim o faz por declaração de terceiro. Aí vocês vão dizer, meu Deus, por que inventaram esse negócio tão complicado? Simples, bebê. Vai ser fácil agora para você entender. Eu sou a construtora. Eu sou a construtora. Ou melhor, eu sou o pai. E eu quero presentear o meu filho com um apartamento. Eu compro esse apartamento da construtora. Mas vou lá e pago o apartamento da construtora. A construtora, portanto, vai comigo entabular em cartório o registro de imóveis para que aquele bem venha para o meu nome. E eu digo, alto lá, esse imóvel aqui, no prazo de 5 dias, eu direi para quem vai. E aí eu notifico a construtora, num prazo de 5 dias, o nome do meu filho, os dados do meu filho, juntando um documento àquela relação contratual e dizendo, olha, fui eu que comprei, mas ele que vai ocupar o polo. E, portanto, as obrigações agora são dele com você. Se der defeito no apartamento, se tiver problema com o condomínio, se quem vai resolver agora, não sou mais eu, é você. Porque a partir do momento em que eu notifico, dentro do prazo legal, e que ele integra a relação jurídica, qual é a consequência disso? Ele ocupa o meu lugar. E, portanto, quem discute aquela obrigação? Ele, e não mais eu. Tranquilo? Tá claro isso para vocês? Ora, manifestem-se. Tranquilo, professor. Então já é. Quem foi que falou, pelo amor de Deus, que eu não identifiquei? Sayara, né?
Isso. Legal. Vamos embora. Se tiver qualquer dúvida, levanta a mão aí e pergunta. Se não for consulta, se for consulta, eu vou cobrar R$ 2.500 de consulta. Se não for consulta, se for inerente à matéria, vocês podem perguntar. Sacanagem. Vamos embora. O artigo 469 diz o seguinte. Quem é que está com o fone aberto aí? Fecha o fone, deixa no mudo, para não atrapalhar a gravação. Vamos embora. A pessoa nomeada, de acordo com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações. Eu quero um grifo nisso. Adquire os direitos e assume as obrigações. Adquire os direitos e assume as obrigações. Perfeito? A relação jurídica pressupõe a aquisição do direito e as obrigações. Pode falar. Manifeste-se. Professor, Peraí, Flávia, segura. Tira o teu mudo aí, pronto, vai. já. Então, eu posso fazer isso no meio de um contrato? Caramba! E agora? Apareceu 2 para mim. Peraí, que tá ficando doido esse negócio. É a Quero Carla. fazer uma... Oi. É a Carla ou a Flávia? É a Carla que tá falando. Eu vou mandar vocês baterem para o ímpar, porque as duas estão falando aí, tá travando aqui para mim. Quem chamou primeiro? Foi a Flávia ou foi a Carla? Fui eu que chamei, professor. Foi você, Carla? Flávia, só Foi. um segundo, aí já vai a Carla aqui, aí depois eu vou contigo. Vai, Carla, manda ver. Tá. Eu posso fazer isso, essa declaração no meio de um contrato, porque, por exemplo, quando o senhor deu esse exemplo aí da construtora, né? Geralmente, por exemplo, a gente faz um contrato assim para adquirir um imóvel na planta, de enquanto ele está em construção, a gente vai pagando até chegar ao valor de 20% e posteriormente a gente se compromete a conseguir o financiamento via algum banco, né? E aí ficaria, por exemplo, os 80% restante do valor do imóvel para a gente financiar. Perfeito. Eu consigo fazer essa declaração, por exemplo, em favor de terceiro durante esse contrato, por exemplo, depois de 2 anos, quando chegasse a parte do financiamento, eu transferiria esses direitos e essas obrigações para um terceiro, se eu quisesse? Olha, infelizmente, eu tenho uma outra espécie de contrato nessa relação jurídica, que seria chamada cessão de direito. O contrato com a pessoa a declarar, ele é imediato, ou seja, é logo na conclusão do contrato que eu vou nomear aquela pessoa determinada. Significa que você não pode fazer isso no curso? Não, pode. Só que não será por esse instrumento, será por outro instrumento. Tranquilo? E aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá no capítulo da cessão de crédito, cessão de contrato e assunção de dívida e vai dar uma olhada lá. Lá no adimplemento das obrigações. Lá vai te dar essa possibilidade, é exatamente o que você quer. Por isso que às vezes as pessoas dizem, repassa o apartamento, faça contrato de gaveta. Não faz isso. Isso está errado. Se você repassa apartamento, você precisa fazer uma cessão de contrato para que você tenha a garantia e para que você esteja pagando algo que é seu e não algo que é dos outros. Porque se você recebe desse jeito e vai fazer o pagamento dessa forma, você corre o risco de perder o seu patrimônio. Afinal de contas, você está pagando um bem que não será seu. Você está pagando um bem no nome de outra pessoa. Quem que acredita em outra pessoa hoje em dia? Ainda mais quando a gente envolve dinheiro. Aí você paga um apartamento, sabe lá Deus quantos R$1.000, e aí a pessoa depois diz, não tem nada não. Você vai dizer, mas eu tenho uma procuração. Senhores, procuração é ato revogável. Isso pode ser revogado a qualquer tempo. Então, não celebre essa espécie de obrigação. Pode fazer cessão? Pode. Só que aí você faz a cessão do contrato. E quando você cede o contrato, você cede os direitos. Pode falar, Rafael. A procuração pode ser revogada, mesmo ela sendo irretratável e revogável, professor? Mesmo sendo irrevogável e retratável. Ela pode ser revogada. Inclusive, há disposição disso em julgados do próprio STJ, Rafael. Só tem uma hipótese, uma espécie de procuração para um único negócio que não pode ser revogado em tempo algum. Mas isso é muito particular. No próximo semestre, a gente vai debater abertamente. Sério. Qualquer espécie de procuração, qualquer espécie de ato procuratório é manifestação do contrato de mandato.
e ele pode ser cassado a qualquer tempo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Beleza? Vamos continuar o nosso negócio aqui. Continuar o nosso... Tá. Vai, Flavinha, manda ver. Professor, eu acho que eu ainda não entendi. Eu gostaria que o senhor me explicasse aonde é que está a diferença entre esse assunto, o contrato com pessoa a declarar, e a estipulação de terceiro. Na estipulação em favor de terceiro, você estipula um benefício de um contrato seu. No contrato com pessoa a declarar, você celebra o contrato, mas você diz, quem vai ficar aqui no meu lugar não sou eu, é outra pessoa. E você, vai embora. Você apresenta outra pessoa, transfere para ela e essa pessoa assume direitos e obrigações. Lá no contrato, na estipulação em favor de terceiro, eu só estipulo um benefício, mas o contrato é meu, eu e a parte. Ok? Aqui não. Aqui eu celebro e digo, vem outro para ocupar o meu lugar. Quanto tempo você tem para isso? 5 dias, se não for estipulado em contrário. E quem que fica no lugar respondendo por isso? A outra pessoa, não eu. Eu estou livre, eu capo o gato da relação jurídica. Fica só outra pessoa para resolver os problemas. Tranquilo? Entendeu agora? Ok, tranquilo. Então, beleza. Vamos embora. O 470 diz o seguinte: o contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Por quê? Quem foi que contratou? Credor e devedor. Os credores, os personagens originários. E ele vai dizer em que circunstâncias será válido apenas entre os credores originários. Item 1, ou seja, inciso 1. Se não houver indicação da pessoa ou se o nomeado recusar-se a aceitá-la. Alguma dúvida quanto a isso? Porque se eu tenho um contrato com a pessoa a declarar, qual é o meu prazo? 5 dias. 5 dias. Se em 5 dias eu não declarar, o que acontece? A responsabilidade é minha, fui eu que contratei? Ou se eu declarar que é Irisbeli, vou dizer, eu estou fazendo um negócio, mas é a Irisbeli quem vai assumir o meu problema aqui. Aí ela chega lá e faz, oxe, tá doido, é? Eu não, tô fora, vai-te embora. Vai ter relação com ela? Lógico que não, ela precisa aceitar a relação. Se ela não aceita a relação, a culpa é de quem? A culpa é do Cabral, que descobriu o Brasil. A culpa é minha e dele, porque a relação é minha e dele. A pessoa só aceita, isso aqui é igual um presente, pessoal. Você só recebe se aceitar. É igual um xingamento, um palavrão, um presente. Você só vai receber se você resolver aceitar. Se você não aceitar, vai passar e não vai ter o menor problema, porque não vai fazer relação jurídica com você. Você precisa aceitar que a relação venha até você. Eu indico, mas você aceita. Não dá depois para aceitar e dizer, eu aceitei, mas eu não sei não. Epa, alto lá, não é assim não. Aceitou, te lasca. Ninguém mandou ser abestado. Simples assim. Agora, se não aceitou, não assumiu responsabilidade. Tranquilo? Cuidado com aquela máxima de que quem cala consente. No direito civil, quem cala não diz absolutamente nada. Novamente, no direito civil, quem cala não fala nada. Então, se você se calou, não pode ser reputado o dever da obrigação em seu favor. Se você se calou, você simplesmente ficou em silêncio. E o silêncio não pode ser interpretado de forma favorável a ninguém. Até porque há um direito constitucional de que você faça silêncio. Inclusive para não se complicar. Se for para falar besteira, cale a boca, não fale nada. Porque é melhor ficar calado. E aí depois a gente consegue te defender. Quem fala demais acaba fazendo besteira, acaba dando bom dia a cavalo. Se tem dúvida, fica caladinho, é melhor. Porque você calado, você não assumiu a obrigação. Tranquilo? Vamos embora. Segundo, 470, nós estamos, inciso 2. Se a pessoa nomeada era insolvente ou a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Senhores, senhoras, óbvio que nós estamos falando da proteção pressuposta da boa-fé. Porque se eu declaro uma pessoa
assumir uma relação obrigacional que eu estou estabelecendo com você, eu tenho que, no mínimo, apresentar uma pessoa que tenha condições de arcar com as responsabilidades. Porque senão eu estaria ferindo princípios de boa-fé objetiva. Então, o 470, inciso 2, ele diz, se a pessoa nomeada era insolvente. O que é ser insolvente? É ser quebrado, duro, liso. E se havia qualquer espécie de interpretação no sentido de que esta pessoa era insolvente e eu permiti que isso acontecesse, não pode ter vínculo com a pessoa que recepciona, porque senão eu traria um prejuízo para o contratante inicial. Pensem comigo, aqui eu tenho a pessoa A e a pessoa B celebrando o contrato. Mas a pessoa A diz à pessoa B, ó, eu estou celebrando o contrato contigo, mas C vai integrar essa relação, porque eu declaro C como a pessoa que se beneficiará dessa relação jurídica. E aí a outra pessoa, B, diz, perfeito, traz ela. Só que no momento em que é nomeada essa pessoa, ela precisa ser solvente, ela precisa ter recurso, ela precisa ter condição, lastro patrimonial. Porque senão como é que ela responde pela obrigação que está sendo construída? Se ela for insolvente, responderei eu não estarei liberado. Eu não disse para vocês que eu faço o negócio, apresento para quem o negócio vai e depois eu vou embora, eu não tenho responsabilidade. Entretanto, se eu sabia que a pessoa que eu apresentei era insolvente, a responsabilidade é minha. E o contrato será entre mim e o meu devedor da obrigação originário. Entenderam isso? Tá tranquilo? Bora. Não é um monólogo, é um diálogo. Olha o que diz o 471. Se a pessoa a nomear era incapaz, aqui a gente já acrescentou um outro item. Quando eu falo de capacidade ou de incapacidade, eu estou falando de quê, senhoras e senhores? Qual é a incapacidade existente hoje no Código Civil brasileiro? Vamos lá, qual é a incapacidade do Código Civil? Bora, qual é a incapacidade? Jesus Cristo, me ajuda, abençoa. Menoridade. Opa, graças a Deus! Por que é só menoridade? Quem foi que falou? Quem foi essa alma do Cristo que falou? Foi a Carla, professor. Oi, Carla, você está escondida aí no escuro, né, Carla? Por que que a menoridade é a única incapacidade existente do Código Civil atual? Vocês sabem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, valendo um livro. Eu dou para você se você souber. Bora! Eu não disse que livro. Pode ser um gibi da Mônica, pode ser uma lista telefônica, mas eu lhe dou um livro. Por que que a incapacidade hoje é só incapacidade etária? Sabe disso? Porque as outras foram transformadas em relativas. No caso, por exemplo, uma pessoa que está em coma, ela está acredita-se que ela está incapacitada naquele momento. Será que E é aí, isso? como ela... era alguma coisa assim, professora, eu não tenho certeza. Como é que isso aí foi transformado? Me contei. Olha, para responder a minha pergunta, tem que responder ipsilíteres o que aconteceu, senão é fuleiragem, né? Vai me levar um livro assim na mão grande. Bora! E eu tenho ciúme de livro que só a gota serena, viu? Outro dia eu estava postando uns que eu tenho que são autografados. Eu disse, se me responder direito, eu dou o livro autografado. E aí, imagina, livro autografado, tem uns autores gaiatos aí. Tem umas coisas bacanas. Mas bora! Carla falou que é porque foi destituído pelo Código Civil a ideia de menoridade, deixando exclusivamente a capacidade ao talento da menoridade etária. Será que é isso? Alguém mais? Brena está com a cara de que está estudando da gota serena. Me dá até um medo. Tem um livro, cara de estudante mesmo. Saara também. Só Rafael que é passeante. Irisbelle também está estudando. Laís está fazendo de conta na frente do computador. Na verdade, professor, estou terminando uma ata da nossa reunião, vou enviar para a professora Sônia acompanhando essa aula aqui. A senhora não é secretária. A senhora relaxa aí, por favor.
que agora a senhora está em sala de aula, porque senão a senhora vai estar desprestigiando esse coleguinha. Bora, tio Agostinho está dormindo, porque ele está com o telefone aqui sem imagem e tudo mais. Mas vamos embora. Então, professor, Vai, tem Beli. sobre a questão também dos deficientes, que eles passaram a ser parcialmente incapazes e não relativamente incapazes. E aí essa incapacidade se tornou somente para os de menor, que eles seriam incapazes de celebrar negócios jurídicos e ter... Mas eles têm outros direitos. Vamos fazer uma correção aqui. Fazer uma correção só para você ficar mais bonito e ganhar a nota 10. Esquece esse de, pelo amor de Deus. É só menor. Não é de ninguém. É só menor essa criatura. Beleza? Mas você está indo quase no caminho. Eu vou separar um livro da Bíblia para lhe dar de presente. Vamos lá. É o seguinte. A legislação, que foi extremamente jovem, essa legislação, do chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fez alterações circunstanciais no direito civil. E ele já chegou dizendo o seguinte, dando um socão lá no artigo 3, no artigo 4 do Código Civil Brasileiro, dizendo, absoluta incapacidade aqui é só etária, porque todo mundo tem alguma capacidade. Todos têm alguma capacidade, inclusive os deficientes, e aqueles que eram tratados como portadores de deficiência, como autista, o pessoal de Asperger, o pessoal do filhos de Down, todos eles tinham espécies de deficiência, inclusive os idosos em grau avançado de senilidade, todos eles têm capacidade. Só que essa capacidade, ela não é de atos de vida patrimonial e de vida negocial, porque nesse campo eles podem ser enganados. Então, eles são relativamente capazes. Por que são relativamente capazes? Porque eles podem empreender no campo de vida afetivo, nos desejos pessoais, nas suas vontades pessoais. Eles são capazes de se autodeterminar, mas não serão capazes nos atos de vida negociais e patrimoniais, porque lá era o campo em que eles eram enganados. Fala, Tibutino. Professor, eu estou em movimento aqui, mas eu parei só para poder interagir aí. Desde quando você falou pela primeira vez lá, voltando no exemplo, eu estou em movimento aqui no lugar. Eu acho que é porque, no meu ponto de vista, a pessoa não nasce com capacidade plena. Aí ele vai adquirir com o tempo. Seria esse o posicionamento? Enquanto o incapaz... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É porque você é capaz, mas limitadamente, né? Você depende do pai, da mãe, da questão. Agora, no futuro, você vai ter personalidade jurídica completa, plena, não é verdade? Seria isso? É mais ou menos isso. Você está certo com relação à capacidade... Eu não interagi. Eu estou em movimento, parei só para atrapalhar um pouco aí. Fica tranquilo, irmão. Você está certo com relação à capacidade de natureza normal. Ou seja, todo mundo atinge a maioridade e, quando atinge a maioridade, é capaz nos seus atos de vida plena. Tanto que nós temos a parcial capacidade ao nascer. Nasceu com vida. Eu tenho capacidade, por exemplo, de receber herança, mas eu não tenho capacidade de manusear essa herança. Essa capacidade de manuseio da herança será representado por quem? Pelos meus pais ou por quem quer que seja. Quando eu faço 18 anos, quando eu atinjo a maioridade, eu passo a ter toda a capacidade. Perfeito? Na chamada capacidade plena. Beleza? Mas o que a gente está falando aqui é a modificação derivada do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje, todo mundo, inclusive aqueles que o Código tratava antigamente como... Veja, era tão discriminatório, rapaziada, que no Código de 1916, o Código Civil, tratava aquelas pessoas com desenvolvimento mental incompleto e retardado, que o Código de 2002 tratou assim, como loucos de todo gênero. Olha que maravilha, que é chamar as pessoas de loucos de todo gênero. Era exatamente essa expressão que tinha no Código Civil de 1916. Aí o Código de 2002 dá uma eufemizada. Ele diz, olha, são pessoas com desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essas pessoas, mesmo que por causa transitória, não podem se autodeterminar. Acabou. Agora eu tenho a maioridade etária ou a minoridade etária e todo o resto eu vou verificar dentro da sua relativa capacidade
se ele pode se autodeterminar ou não. Porque em algumas circunstâncias ele não poderá. Tranquilo? Quem foi que ganhou o meu livro? Eu e a Carla. Oxi, tu quer estender agora para os outros, é? Então eu vou dar uma Tem que Bíblia ser e livro da Mônica para as duas. Ah, não, quero outro livro, professor, livro do direito Não, civil. sem direito de escolha. Aqui o livro, eu não falei que livro era. Veja bem, alto lá. Como diz Ciro Gomes, repare bem. Veja bem, se acalme. Mas eu vou providenciar para vocês. Eu tenho mini códigos civis de bolso. É sensacional. São pequenininhos e podem andar com vocês para qualquer lugar. Eu vou dar para vocês 2 mini códigos civil. Eu tenho mini Obrigada, código civil e mini código de processo civil também. Bem legal. Vamos continuar a nossa história. Já me cobrem, hein? Vocês têm direito ao... Tá gravado aqui, é bom que fica tranquilo. Vamos embora. Se a pessoa a nomear era incapaz, se ela era incapaz, meu irmão, ela não tinha como se autodeterminar, se ela não tinha como se autodeterminar, ela não podia celebrar a obrigação. Gente, me dá um minuto aqui que a minha filha de pelo, ela tá querendo falar aqui comigo. Só um segundo. Vai. Voltei. Pois é, ela estava querendo conversar, acho que ela queria abrir a porta e ela não conseguia. Se ele era absolutamente incapaz, se ele era menor, ele não tinha como celebrar negócio. Veja, uma vez chegou até o meu escritório uma senhora enfurecida. E eu disse o que foi, uma senhora abastada. Meu escritório fica na frente do Fórum Enoch Reis, em um prédio relativamente interessante, portanto, as pessoas que vão lá têm um capilézinho. Ela chegou lá dizendo, eu preciso processar a bemol. E aí eu, curioso, fui atendê-la pessoalmente. Mas me conte o que é que houve. Eu dei dinheiro para o meu filho e 2 vezes, aliás, 3 vezes na bemol, comprar um pendrive para mim. Ele tinha dinheiro e a bemol não vendeu. Aí eu disse, Ave Maria, me conta uma história. Qual era a idade do seu filho? Aí ela disse, meu filho tem 9 anos. Eu disse, minha senhora, vem cá, me dê um abraço. 9 anos é menor. A bemol está certa. A gente tem que aplaudir a bemol, porque ela está cumprindo o que diz o Código Civil Brasileiro. Menor não celebra negócio jurídico. E que pese a convenção social dizer que menor pode comprar e que, às vezes, as pessoas deem até produtos irregulares para a criança comprar, como comprar garrafa de cerveja, comprar cigarro na venda, que está absolutamente errado, isso é crime. A criança não celebra negócio jurídico. E compra e venda é ou não é um negócio jurídico? Lógico que é. E se é negócio jurídico, a bemol está certa em não vender para uma criança. Oxe, parece que é uma coisa louca. Como é que vai vender para uma criança? Impossível, não tem como. Então, a postura da bemol foi uma postura correta. A loja é uma loja que conhece o direito civil e, portanto, fez aquilo que é adequado. O que o gerente disse? Traga um responsável que eu lhe vendo. Palmas, bemol. Parabéns, é assim que age. Porque menor não celebra negócio jurídico. Se você celebrar, você, que é ciente, no caso a empresa, que é uma empresa séria e sólida, ela sabe que não pode vender para menor. Se ela vende para menor, ela está compactuando com algo que é incorreto. E não pode acontecer. Mas ela vai perder a venda. Problema. Ela está fazendo o que é certo. E a gente não pode exigir a parte contratual que nos cabe se a gente não faz a nossa parte. E a fiscalização do contrato é uma das partes que lhe cabem. Tranquilo? Está claro isso? Então, se é menor, não tem condição, não vai ser transferível. Se é insolvente, não tem condição, não vai ser transferível. E nesses 2 casos, a responsabilidade fica entre credor e devedor originários. Beleza? Por mera proteção. Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? E veja a continuidade. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Óbvio. Porque se era menor ou se não tinha dinheiro, ema, cada um com seus problemas. Quem não pode perder é quem está contratando originariamente. Não esqueça, sempre tem credor e devedor da obrigação. Beleza? Professor, nesse intervalo, se houver um falecimento, professor, de ambas as partes. Se houver o falecimento de ambas as partes, morreu todo mundo. Por exemplo, de repente morreu o cara lá, aí morre o cara daqui, os contratantes, por exemplo. Olha só. Certo? O que acontece com esse contrato? Ele se torna válido, ele se encerra? Depende. A regra do contrato é que os contratos, eles podem ser transferíveis. Entretanto, há contratos que são personalíssimos.
E a gente sabe que a personalidade civil se esvai com a morte da pessoa. Por isso que, às vezes, quando certos processualistas penais vêm dizer no Brasil já pode ser adotado, inclusive, a prova que deriva do testemunho espiritual. Eu digo, filho, desculpa, mas quem tem que te salvar nesse caso, e olha que quem está falando é o espírita, eu sou espírita. Mas uma coisa é a ciência, outra coisa é a religião. Fé não se discute. Todo mundo tem direito de ter a sua própria fé. Mas, na prática, eu não posso considerar o testemunho de alguém que já se foi como um testemunho válido a ponto de que eu tenha a salvação de uma outra pessoa. E por que eu não posso, senhoras e senhores? Porque a pessoa deixa de existir naturalmente quando ela morre. Assim como ela nasce, respira, e ela passa a ser sujeito de direitos, quando ela se vai, ela perde os direitos. E quando eu estou dando testemunho, eu não estou validando aquela circunstância, para emprestar validade eu tenho que estar vivo. Consegue perceber o argumento maior que destrói essa discussão? Se tu não era sujeito de direitos, porque você havia destruído a tua relação jurídica com a partida, como é que você pode prestar testemunho em juízo? Se a gente mudar e evoluir o direito, aí eu fico calado. Mas, por enquanto, ainda não é possível. Tranquilo? Então, vamos embora, porque eu disse a vocês que nós continuaríamos e, terminado o contrato com a pessoa a declarar, nós chegamos na extinção do contrato. Senhores, como eu disse para vocês desde o primeiro momento, o contrato é feito para morrer. O contrato nasce, cresce, reproduz, gera seus efeitos e morre. Por quê? Porque nenhuma relação obrigacional é feita para durar para sempre. Toda relação obrigacional é feita para morrer. Porque você celebra a relação obrigacional, você constitui os direitos e obrigações dessa relação. Quando está tudo certo, essa relação morre. Porque tem que ser assim. Porque vai se modificar a característica da relação jurídica. Do jeito que eu celebrei um contrato, eu posso celebrar o desfazimento desse contrato. O nome desse desfazimento do contrato é distrato. Mas para distratar, eu terei que usar as mesmas ferramentas que eu contratei. Então, assim, eu e a Zeina, que está aqui triste, chateada da vida, eu celebro um contrato com ela. Que contrato? A gente vai enxugar gelo junto. Eu estou pagando, estou precisando de alguém para me ajudar a enxugar uma barra de gelo enorme, e a gente está enxugando o gelo lá freneticamente, porque ela aceitou enxugar gelo comigo. Aí, de repente, ela chega para mim e diz, professor, eu não consigo mais não. Tá difícil demais para mim, minha mão tá tudo lascada aqui, cheia de ferida, eu não consigo mais enxugar o gelo. Aí eu vou dizer, bicho, vou te falar, eu também não estou muito legal com esse negócio de enxugar gelo. Que ideia bestada a gente teve. Mas nós tivemos. Vamos desfazer isso aqui? Vamos. Conseguiu perceber? A gente não contratou porque a gente quis? Foi. A gente distratou porque a gente quis. Se você distrata, significa que você celebrou um ato jurídico bilateral para resolver a obrigação que, como regra, é bilateral. Então, se o meu contrato é manifestação da vontade de duas ou mais partes para celebrar o negócio, o distrato é a mesma coisa. É duas ou mais partes unidas para resolver a obrigação jurídica de mesma sorte. Professor, como é que funciona um distrato? Do jeito que você faz um contrato. Se você faz um contrato, escreve ele lá, Zé das Couves, Chica da Silva, celebra um contrato de enxugar gelo, você vai distratar do mesmo jeito. As partes celebram o distrato por livre e espontânea vontade, livres de qualquer pressão, liberando da obrigação XYZ. Distrato é sempre ato bilateral. Bi ou multi, porque pode ser que tenha mais pessoas na relação. Mas todos precisam estar concordes do desfazimento da obrigação. Não existe distrato de um só. E o objetivo do distrato é gerar a extinção das obrigações. Distrato é bi ou multilateral. E o objetivo final, o que se pretende ao término, é extinguir a obrigação, extinguir o contrato. Portanto, o distrato é a ferramenta adequada para a extinção do contrato. Vamos lá ver o que a lei diz para nós. O distrato faz-se pela mesma forma exigida que se fez o contrato. Simples assim. Tranquilo? Estamos bem até aqui?
Já eu quero que vocês observem o seguinte. A possibilidade da chamada resilição unilateral ou resolução unilateral. E vai ficar aqui o dever de casa para as senhoras e os senhores. Eu quero a diferença da resilição e da resolução unilateral. Diferente do distrato, que é bi ou multilateral, eu estou falando de resilição ou resolução unilateral do contrato. Significa que tem quantos querendo destruir o contrato? Um. É só um querendo quebrar o contrato. E de cara eu já vou dizer para vocês que um só querendo quebrar contrato sem justo motivo, não pode. Porque se ele for quebrar sozinho, aliás, eu vou refazer. Você pode fazer o que você quiser, desde que você arque com as consequências. Portanto, a regra de quebrar contrato sozinho é arcar com as responsabilidades pelo cumprimento daquela obrigação. Vou dar um exemplo prático. Todo mundo aqui trabalha, não trabalha? Todo mundo trabalha, não trabalha? O patrão de vocês pode demitir vocês? Pode ou não pode? Pode. Pode. Na hora que Depende. quiser. Depende de quê? Deu até medo. Depende de quê? Fala aí para mim. Aí vocês vão dizer, o que tem a ver? A aula é de direito civil, por que ele está falando de direito de trabalho? Porque contrato é contrato. Não interessa se os trabalhistas levaram isso para eles. Eles roubaram o nosso contrato. Mas Deus está vendo. Continua sendo contrato e continua nascendo no direito civil. Então, estamos falando de contrato. Não estamos falando de possibilidade de um só romper o contrato? Estamos. Quem que falou depende aí? Fala aí, foi tu, né, Sara? Depende de quê? Foi eu, professor. Bora, depende de quê? Tá, estamos falando de contrato, sim, mas aí no caso de justa causa, não pode ser quebrado o contrato? Eu estou falando unilateralmente. Justa causa, a gente quebra contrato. Para dar uma justa causa, Fia, tem que dar uma ralada, viu? Não é de qualquer jeito que você dá justa causa, não. Não pensa que tu tá lendo lá no livro, é a justa causa, aí é lindo, eu vou dar justa causa. Tenta dar uma justa causa no Brasil. Tá, é porque eu também entendi mal, professor. Você tá falando unilateral, tá certo. Unilateralmente. Por isso que o dever de casa é resilição e resolução. Ambos são unilateral. Eu quero saber se a pessoa pode ou não pode quebrar o teu contrato a hora que ela quiser, contrato de trabalho. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Ninguém está falando nada. Pode. Se ela pretender rescindir o contrato, aliás, e pagar o termo indenizatório. Exatamente. Você pode fazer o que você quiser, desde que você arque com as consequências. Não quero mais. Mas tem que pagar a indenização. A indenização é a consequência do ato que eu falei para vocês. Lembra? É um só querendo quebrar? Pode, mas vai ter que pagar. Beleza? Tranquilo? Então a regra vocês já sabem. Um só querendo quebrar contrato, ele vai ter que pagar. Mas quebra. Ah, mas eu tenho estabilidade. Morra. Se a pessoa tem dinheiro e não quer mais ver você, ela lhe manda embora. E ela paga a estabilidade. E pronto. Não é verdade? Acontece muito aí, professor, no meio artístico, né? Esses caras que mudam de emissora, por exemplo, né? Isso. E assim, pode romper contrato? Tanto pode que eu me lembro de um grande personagem de futebol que foi pago um valor absurdo pelo contrato dele. Quando ele discutiu com o dono do clube fez: eu vou fazer ele correr em volta do campo até acabar o contrato. Olha o cara bruto. Como é que pode um negócio desse? Pode. Ele contratou, não é verdade? Então, assim, o contrato, como regra, ele pode ser quebrado. Quando é que ele fica perfeito? Distrato. Os dois querem. Mas se um só quiser resolver, ele resolve. Só que ele vai arcar com as consequências do que ele fez. Beleza? Para casa, anota no caderninho de vocês. Eu quero a diferença de resolução e resilição unilateral. Beleza? Para a próxima aula, e aí a gente debate sobre o tema. Tranquilo? Estamos bem? Já é? Sim, professor. Beleza. O professor repetir resolução e o quê? Resilição. Resolução e resilição. Pega em qualquer livro de direito civil que você vai ver a diferença. Tá. Tranquilo?
Estamos bem? Beijo nas crianças. Até a próxima aula, a nossa última e derradeira. Obrigada. E aí nós montamos a avaliação de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tamo Obrigado, junto. professor. Valeu, professor. Valeu, irmão. Obrigado.